Bora no ar. Boa noite, pessoal. Estamos aqui no nosso segundo podcast. Nós iniciamos esse projeto após um curso de oratória, onde amigos, pessoas, empreendedores se reuniram para poder debater sobre temas, sobre assuntos do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Então, bora falar, empreendedor. Eu sou Luiz Henrique, sócio proprietário da Gráfica Novo e gostaria de passar a palavra aos meus companheiros para se apresentarem também. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. Fabrício, Diego, os ouvintes, espectadores. Sou o Márcio Guadalupe, sou proprietário do Grupo Matriz. É um prazer estar com vocês aqui hoje para compartilhar aí os nossos conhecimentos relacionados ao assunto que a gente vai discutir. Boa noite, galera. Estamos aqui mais uma terça-feira juntos para trocar um pouco de ideia do mundo do empreendedorismo. E o tema hoje nosso é vida pessoal e vida profissional, como tentar equilibrar essas partes. Vai ser mais um episódio muito bom. Espero aí com a participação de vocês, com perguntas, comentários. E vou passar a palavra aqui para o nosso colega Diego. Boa noite a todos. Sou o Diego, empreendedor social, realizador do projeto Filhos do Ritmo, uma associação sem fins lucrativos que visa atender vidas de crianças e jovens. Mandar um abraço também para o nosso amigo Raul, que hoje não pôde estar presente, teve um contratempo. Um abraço, Raul, e dizer que hoje o tema vai ser muito bacana para aqueles que queiram ter um entendimento melhor da sua vida profissional e pessoal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão de ter um equilíbrio, né, meninos? Justamente. Isso é muito importante. Equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Como que a gente define isso? O que é ter equilíbrio? Olha, no meu ponto de vista, ter um equilíbrio profissional e vida pessoal é algo muito difícil, né? Você consegue ali, como o tema mesmo já fala, buscar um equilíbrio, né? Separar mesmo tudo, ter aquele disjuntor. Eu saí da empresa, virei o disjuntor, agora só vou tratar de assunto pessoal, né? Ou vice-versa, saí de casa, cheguei na empresa, desliguei o disjuntor, agora eu sou o Fabrício aqui da empresa, esqueço tudo de casa. Eu acho que eu não consigo fazer isso 100%. Mesmo estando passando por seja qualquer um dos dois âmbitos, né, profissional ou pessoal, eu sempre busco ali equilibrar e não expor tanto aquele assunto assim, vamos falar de alguma questão profissional, cheguei em casa e descarregar tudo. A gente não consegue apagar, mas tenta equilibrar para não soltar tudo, né? Eu acredito que ajuda muito a questão de fazer esse equilíbrio que está falando entre vida pessoal e profissional, são os nossos hábitos diários. Você ter um planejamento do tempo que você vai direcionar para o trabalho, do tempo que você vai direcionar para a família, é uma coisa muito difícil. Então, tem que ter um planejamento, o horário que você vai começar a trabalhar, o horário que você vai deixar para a família, o horário para você fazer uma atividade física. Isso tem que ser uma coisa que meio que rotineira. Eu, principalmente, consegui equilibrar isso. É lógico que a gente sempre está revisando o nosso dia a dia para estar tentando melhorar. Ele tem que existir planejamento diário de o que você vai fazer, o horário que você vai acordar, o horário que você vai dedicar ali ao seu trabalho, porque hoje com a tecnologia, com as informações, a gente tende a cair em distrações, rede social, principalmente. Então, esse equilíbrio, ele vem com hábitos, na minha opinião. Hoje você já diria, então, que você já tem um certo equilíbrio na sua vida pessoal e profissional? Eu diria que eu já consegui evoluir bastante com relação a isso aí. Através de quê? De conhecimento, de treinamentos, de cursos que voltaram para o desenvolvimento pessoal e de autoconhecimento também. O curso de orar, por exemplo, é um curso que ajuda bastante a roda da vida, né? O equilíbrio de você estar ali com a família, estar dedicando ali a sua empresa, a outras áreas que é importante também, a questão da espiritualidade, enfim, são várias variáveis que a gente tem dentro desse quesito que a gente tem que buscar para conseguir fazer esse equilíbrio. Só fazendo
uma correspondência ao pessoal que está nos ouvindo, né? A Roda da Vida foi uma ferramenta que nos foi apresentada para que a gente conheça um pouco de tudo o que permeia a nossa vida. Vida pessoal, autoconhecimento, saúde mental, proatividade nas tarefas, organização, entre várias outras, mais ou menos 10 a 12 itens. E isso, desde o nosso curso que nós fizemos juntos, nós evoluímos nessa questão e prestamos mais atenção às coisas menores e chegamos ao final, pelo menos na minha experiência, eu não compartilhei esse resultado com o pessoal ainda, mas eu tive um resultado muito satisfatório, principalmente quando eu trouxe da minha coragem, da minha percepção de estar bem comigo mesmo. Então isso trouxe uma satisfação imensa de poder sair de um ponto e chegar a outro totalmente diferente, com uma percepção de mais facilidade em lidar com as situações. Por quê? Porque eu também dei atenção àqueles pontos, né, para poder ter uma melhoria nesse sentido. Ótimo. E você, Diego, como empreendedor social, cuida das crianças lá no dia a dia, né? São mais de 50 crianças, 130 crianças com o projeto aos sábados. Creio que durante a semana você não consiga desligar totalmente do projeto, né? Porque a gente faz uma pré-produção para preparar para o sábado. Então eu tenho que fazer a preparação do que vai ser os lanches, as aulas que vão acontecer no sábado. E tem a questão do transporte, né? Então, muitas coisas que acontecem. A inscrição de novos alunos que vão entrar. E aí eu tenho que saber separar o projeto, mais a minha parte pessoal e mais o meu profissional ainda, que é o meu trabalho que eu faço ainda. Então, assim, tem que dividir bem. Mas confesso que momentos que muitas coisas vêm ao mesmo tempo. Você tem que ter aquele equilíbrio, vamos dizer, até uma frieza para poder saber lidar, porque tem algumas questões que você tem que apagar incêndio. Você tem que ter uma cabeça para poder saber ter as decisões certas. E no seu trabalho ainda você trata muito com as crianças, o ser humano direto. Você ainda cria uma profissão a mais, que não é somente o ser o professor, ser o responsável do projeto, ainda entra um psicológico. Sim, né? Além de dar aula, fazer essa parte de pré-produção, eu ainda fico como um identificador de sentimentos daquelas crianças. Então tem crianças que às vezes estão ali um pouquinho mais tristes, algumas estão muito agitadas, então aí eu já começo a puxar aqueles meninos, a gente começa a conversar com os outros professores para saber o que está acontecendo e saber abordar, usar as ferramentas certas para saber o histórico, qual que é a necessidade. Bom. Como que você equilibra essa saúde mental para que você tenha realmente essa disposição de lidar tanto com o pessoal, quanto na organização, quanto em todo o seu fluxo? Acho que de nós três aqui, acho que você abrange quase todas as áreas em você. Sim. Então, qual que é o peso disso? Como que você traz isso como empreendedor na sua dificuldade? Como que você manuseia isso para trazer realmente essa leveza que a gente te vê? Luiz, primeiramente, eu faço com amor. Primeira coisa, é você fazer algo com amor. Então eu falo que o projeto hoje, ele é algo que eu faço com inspiração, com amor, porque eu quero transformar vidas, principalmente vidas de crianças. Confesso que quando termino o projeto, parece que passa um caminhão em cima de mim, porque o desgaste físico e emocional, porque você absorve muito, né? Essa questão de energia, eu acredito muito nisso. Então, assim, às vezes as crianças querem abraçar, e tem momentos que eu saio de lá com dor de cabeça, dor no corpo, é normal. Mas eu procuro muito trazer esse equilíbrio durante a semana, e em alguns momentos eu tenho separado um horário só para mim poder fazer o que eu tenho que fazer durante a semana, que é a parte de produção do Filhos do Ritmo. Beleza. Ô Luiz, você além de tudo é uma empresa familiar ainda, né? Sim. E então, como que você faz essa gestão?
é difícil, a gente sabe, quando você está ali na gerência da empresa, tem as demandas que acabam chegando depois do horário, tudo, e além, o seu caso, além do mais, é uma empresa ainda familiar, tradicional, de muitos anos, naqueles encontros de final de semana, mesmo depois do horário de serviço, ainda acaba respingando alguns assuntos ainda na empresa. Na verdade, o que acontece? Somos uma empresa realmente com uma tradição já de mais de 20 anos, graças a Deus, progredindo cada vez mais, mas a gente tem total contato em todos os momentos. Profissional, pessoal, casa, seja no horário de almoço, seja final do dia. Então, a todo momento nós estamos em contato. Quando a gente tem um problema, uma situação difícil de resolver, ou pode ser até uma discussão, pode ser que no final do dia eu estou ali na casa do meu pai, conversando, fazendo alguma outra coisa. E entra no assunto, né? Às vezes entra, mas entra já com um peso diferente. Uma situação diferente, já numa situação de mais diálogo, de tranquilidade, o ambiente é outro. Certo. Nós não estamos ali mais lidando, tendo que tomar uma decisão. A gente ali já está conversando, Vai trocar ideias para entender o que o outro pensou, o que foi a atitude, às vezes até pedir uma desculpa, se for o caso, né, para poder dar aquela baixada na temperatura, reconhecer também. Então, são situações que, quando a gente vive em família, acaba misturando muito, acaba se envolvendo em todos os ambientes, e acaba que a empresa ela não tem tempo necessário para que a gente faça aquela digestão de vamos resolver tranquilo, tomar decisão e tal. A gente acaba se esbarrando em algumas decisões de um e outro, porque todo mundo quer resolver. Sim. Nessa hora, quando vem a bucha, vem o problema, bom, quem vai pegar? Dependendo, um não pegou, o outro quer resolver, vai dois juntos. Todo mundo quer uma solução, mas nem sempre converge ali naquele momento. Pode haver uma desavença, uma coisinha que tenha um respingo, algo, mas acredito que com o tempo, já tem alguns anos que nós trabalhamos juntos, pelo menos uns 4, 5 anos, que de diversos problemas que a gente já teve, de situações, a gente tem um manuseio muito melhor hoje para poder chegar em casa num momento mais tranquilo, poder curtir casa, poder ter um momento diferente do que realmente a gente faz. E eu queria até conversar com vocês dois agora, que tem uma situação diferente. Como que vocês começaram como empreendedor? Qual foi a dificuldade que vocês enfrentaram desse equilíbrio aqui? Hoje vocês são uma empresa já mais consolidada, com divisões, repartições, pessoal, equipe bem trabalhada, bem treinada. Qual foi essa dificuldade no equilíbrio da vida pessoal e profissional? Que momento que vocês tiveram ali de mostrar que, nossa, hoje eu preciso dedicar muito a um projeto? Você dedicou, sei lá, 2 semanas, um mês e perdeu o ritmo, perdeu o controle lá atrás. Como que vocês retornaram ao controle disso? Então, eu acredito que a falta de organização ela questão de como organizar, como separar a vida pessoal da vida profissional. Ainda mais quando você vem de uma empresa, por exemplo. Eu vim da TRW, já vi algumas empresas aí, e é completamente diferente você aprender a fazer gestão no tempo. Fazer gestão do tempo que é um grande desafio. Os hábitos é um desafio, você criar hábitos ali que vai fazer você instalar drives mentais na sua mente para você ter a repetição daquilo com equilíbrio, e também a questão da gestão do tempo. E além da questão da gestão do tempo, que vem com planejamento, quanto tempo você vai dedicar? Primeiro, você vai dormir de 7 a 8 horas por dia. Então, o dia tem 24 menos 8 sobra 16. Você tem 16 horas para equilibrar o trabalho com as atividades familiares, com outros compromissos que você pode ter. No caso de tem um compromisso aí voluntário que ele faz, que é muito legal. A gente também pode, né, ter esse tipo de atividade, deve ter. Mas, além da gestão do tempo, dos hábitos, eu acho que é importante a gente estar presente no momento. Igual a gente está aqui agora, nesse momento, o Atlético está jogando. Então, a gente fica totalmente presente. Sai um gol do Atlético, toma um gol, você fica ali olhando. Mas o estar presente
pessoa que está assistindo, é importante a gente estar totalmente presente para a gente falar com qualidade, para a gente se dedicar ao nosso tempo aqui com as pessoas. Então, são várias ferramentas, eu acho, que pode ajudar. Então, voltando ao que você falou, no início é mais difícil. Hoje eu estou com 41 anos de idade, eu consigo ver as falhas que eu já tive e tento não repetir os mesmos erros para dedicar naquilo que vai fazer você ter resultado. Empresa, você precisa trabalhar para sustentar a família, para você poder divertir, para você fazer outras coisas. E também a família, se você deixar de lado, você lá na frente vai se arrepender, né, de não ter um tempo de qualidade com os filhos, com a esposa, com sua mãe, seu pai. Então é fundamental. Eu acredito que esses 3 pilares, os hábitos, o tempo e estar presente. A gente tende a ficar pensando muito no futuro e às vezes no passado. Então a gente tem que determinar a maior parte do tempo nosso no presente que a gente consegue equilibrar. Ô Luiz, respondendo a sua pergunta aí, qual que foi a dificuldade do início? O Márcio já deu uma explanada. Eu confesso que no início eu tive mais dificuldade técnica mesmo, né? De saber como funciona uma empresa. A gente não fomos evoluindo e ajustando. Então, essa gestão de separar o tempo de trabalho, o tempo pessoal, eu tive bastante problema porque não era tão capacitado tecnicamente de início. Demorava mais tempo para fazer projetos, para entregar resultados. Então, quantas vezes eu já fiquei aqui no escritório, quando era lá embaixo, até 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, né? Para estar cumprindo ali o compromisso de estar entregando os projetos. Aí vai entrar o desequilíbrio. Você trabalhando até 3 horas da manhã, você tem que... O Márcio passou uma receita de dormir 8 horas por dia. Na receita. Tá funcionando? Não. Aí, depois, a gente vai pegando mais experiência, vai pegando bem mais gancho nisso, né? Então você consegue evoluir rapidamente. Você também tem essa gestão de estar respondendo dentro da possibilidade também, né? Então, acaba que chega em casa e fala assim, vou olhar o WhatsApp aqui, eu não separo assim o WhatsApp profissional e o WhatsApp pessoal. O meu número é o que está comigo há 15 anos e é ele. Então, acaba que eu vou olhar alguma conversa assim pessoal, mas tá lá, os clientes, aí você tem que fazer uma gestão, né? Eu vou responder amanhã, ou tem algum que dá para responder agora, mas não se estender tanto. Então, hoje, a dificuldade mais é essa gestão mesmo, de estar retornando essas demandas pós-horário. No início, a gente estendia, mas, igual eu falei, era por questões técnicas mesmo. Você não tinha tanta experiência assim para entregar resultados mais rápidos. Hoje, você consegue entregar resultados mais rápidos, mas aumenta o volume de clientes, de pessoas que você tem que estar conversando com elas ali. Né? Nesse momento, a gente pode trazer, então, para o lado até, para puxar um pouco o empreendedor, o pessoal que está nos vendo também, ouvindo. Vocês cresceram, vocês falaram, né? Desenvolvemos, nós também, o Diego hoje também já tem uma equipe, tem pessoal que dá apoio para ele também. Então a gente pode dizer que esse equilíbrio também parte à medida que nós vamos nos desenvolvendo, de ter uma equipe, de ter pessoas, de poder dividir tarefas, de poder também delegar. E qual que é a dificuldade e facilidade nesse processo? Como que a gente chega nessa situação? Porque eu trago, na minha realidade, hoje eu estou também, no seu sentido, né, cada vez mais aprendendo a ser empreendedor, ser gestor, trazer à frente da equipe. Então, cada vez mais trazendo o sentimento de precisar treinar minha equipe, de poder alinhar as expectativas, de poder dar capacidade de cada um executar suas tarefas bem feitas, na maioria das vezes algumas sem mim, né, sem ter a aprovação, para que eu consiga também ter mais essa liberdade, tanto de me atentar em outros temas da minha empresa, como também não precisar ficar saindo todo dia 8, 9 horas da noite. Justo. Então, como que vocês veem esse
lado, como que vocês evoluíram profissionalmente com essas equipes? Eu acredito que você tem um CPF e tem um CNPJ. Você tem que ser mais forte que o CNPJ. Por quê? A tendência é o crescimento. Por exemplo, a Matriz foi fundada em 2014. Vai fazer 10 anos. Fez 10 anos. Fez 10 anos. Então, por exemplo, a partir do momento que a empresa vai crescendo, você vai tendo mais pessoas com você, mais pessoas para você liderar. Se o seu CPF não for forte, ou seja, você como pessoa não for forte, não tiver um autoconhecimento, não desenvolver, não tiver conhecimento, a empresa ela fica maior que você não consegue gerenciar ela mais. Por isso que é importante a gente sempre buscar o conhecimento, buscar as novas tecnologias, o que tem no mercado, principalmente relacionado a pessoas. Quem trabalha com empresa tem que gostar de gente. Então nós temos o exemplo do Diego de 130 pessoas. Se ele não gostar de gente, ele não faria isso. Diego não é 130 não, né? Foi 130 e mais 4 agregados por cada um. Família. Irmão, família. Esse projeto tem As famílias a gente ainda dá assistência. Acaba que você vai ter contato com a família. Eu falo que, igual você falou, o celular meu também fica pipocando, porque eu tenho que também, famílias que me pedem uma cesta básica, uma roupa, e o meu celular eu uso tanto pessoal como profissional também. Então assim, eu também não deixo de estar fazendo essa assistência, porque é o que eu falo, fome não tem como esperar. Então eu tenho que dar essa assistência às vezes, eu já cheguei de deixar de me realizar ali pessoal, com família, para poder sair e dar uma assistência para uma família que está necessitando naquele momento. Não é fácil não, mas é isso. Por isso o CPF é mais importante que o CNPJ. A gente tem que estar equilibrado e para você até poder dar apoio para aquela pessoa que precisa dele, você tem que estar bem, né, em todos os sentidos. Eu acho que é por esse lado aí. Você tem que estar sempre buscando conhecimento e estar de uma forma com que você consiga administrar a sua empresa. Até foi uma frase que eu vi nessa semana sobre os requisitos do gestor, do empreendedor, que é uma das características que devem ser mais potenciais, né, mais alto impacto, que é realmente, acho que faz muito sentido, que é a tomada de decisão. Sim. E a tomada de decisão traz o sentimento de você estar ali pleno, estar bem capacitado, bem orientado, às vezes, né, com cursos, com informação, com realmente saber fazer a leitura da situação para que você faça isso um negócio seu, que é você por você mesmo, seja para uma equipe toda que você tem que gerenciar riscos e tudo mais. Vocês, principalmente, falam sobre riscos, aí... É no fio da valha. Especialista no assunto. E aí você entra num assunto relacionado à segurança do trabalho, por exemplo, que é a minha área que eu trabalho há 21 anos, quando você fala de um acidente de trabalho, por exemplo, a pessoa machuca, um acidente grave, um acidente fatal, na maioria das vezes ela acontece qual que é a causa desse acidente, o comportamento. Olha, eu vi o que 88 para 92% é o comportamento. Então, o comportamento, por que a pessoa tomou aquela decisão? Tem a ver com as decisões que as pessoas tomam. Então, quando você vai fazer esse trabalho, é um trabalho relacionado a comportamento, é onde você vai estafando em todo o local. Então, aquela pessoa, por exemplo, que sofreu acidente, ela está equilibrada profissionalmente e na parte pessoal. É isso que a gente tem que buscar, não só para a gente, mas para quem trabalha para a gente, para quem a gente vai proteger. Isso é um grande desafio, você, né? Não tem aquela... Vocês estão falando de telefone celular, né? Eu tenho o mesmo um também há muito tempo. Não tem como você fazer essa separação. Você tem que ter o equilíbrio de horários, mas não tem como você separar o pessoal do profissional, principalmente com relação à atenção. Isso, é lógico que você vai separar os horários ali, mas às vezes o cliente vai te ligar no horário que você está, no lazer, por exemplo, você vai deixar de atender. Sim. Às vezes você pode ter esse luxo. Já levei de viagem. Às vezes o corretor de imóveis, né? O cara quer olhar a casa no domingo. Sim. Às vezes é o horário que ele tem disponível e a chave ali, aquele momento para você fazer a venda, você vai recusar? Até para você dar um feedback, ó. No momento agora eu não posso falar, vamos Sim, agendar para semana, isso. tudo. É o que tem que acontecer de fato. Isso. Você não pode o telefone tocou, não vou atender. Mas hoje, Márcio, essa questão da era digital,
social, de celular, tudo em tempo real, muitas pessoas não aceitam. Tem que ser na hora. Sim. A resposta tem que ser na hora. Mas eu tô te ligando. E às vezes acaba até algumas pessoas bem até um pouco grossas com determinadas palavras, ou até aquele áudio. Às vezes ainda você coloca no rápido, aí parece que a pessoa tá mais grossa ainda, né? E não hoje, sabe escolher as palavras. E hoje o mas WhatsApp ela não sabe te entender o que você está fazendo. Você visualizou aquela mensagem, Sim. não respondeu. E todos hoje é isso. Todo mundo, mas você visualizou e não me respondeu. Tem que tomar cuidado com essa questão do WhatsApp, né? Eu costumo falar o seguinte, se mandou mensagem é porque pode esperar. É urgente, tem que ser resolvido? Liga. Sim. Eu sou dessa forma. Faz muito. Eu tenho uns colegas meus que brincam, você é ansioso demais, acabou de chegar a mensagem, você está ligando? Mas eu falei, não, porque essa daí é com urgência mesmo, eu preciso resolver agora. Aí eu até mando a mensagem para ficar registrado lá, mas logo em seguida eu ligo. Eu até brinco. Agora, quando eu mando a mensagem, aí eu não ligo muito para que a pessoa vai responder não, porque eu mandei mensagem, não é algo urgente. Ela vai responder quando ela tiver num tempo hábil lá. Então, Eu até brinco que o pessoal, a gente evoluiu tanto na tecnologia, na facilidade das coisas, no desenvolvimento, tudo está ao alcance de um clique. A gente às vezes esquece que a função principal do celular era, né? De realmente ligar, resolver, dar realmente aquele toque, aquela atenção do que você precisa. Então, O WhatsApp, eu acho que eu vejo que ele acabou pegando tanto essa questão do equilíbrio, principalmente pessoal, e juntou ali que está tudo profissional, está tudo junto. E acaba que aquela questão dessas questões de não visualizar a mensagem, a pessoa reclamar, fica insistindo, é algo assim que você tem que ter, senão você fica refém do WhatsApp. E tem pessoas hoje, infelizmente, que ficou refém e acaba que a parte emocional dela está dentro do WhatsApp. As redes sociais hoje, ela está tomando conta dessa parte de emocional nosso. E se você, tem gente que já acorda com o celular na mão e ali já começa, já se mexe emocionalmente. É o que eu falei, eu durmo com o celular do lado da cama lá, né, no criado mudo, vamos falar assim. Eu acordo basicamente 4h30, 5 horas da manhã, eu já acordo. Primeira coisa, e aí que jeito você separa o pessoal do profissional? Você pega, já tem as mensagens assim, de serviços, né, dia anterior, já ficou ali. Então você já bate o olho, sua mente já vai para aquilo. Nossa, já tem que resolver isso, tal horário, aquilo, outro. Então seu serviço já começa ali. O meu, no caso, é 5h30, 5 horas da manhã. Eu não consigo separar assim, essa aqui não vai ser agora não. Na hora que eu bato o olho ali, automaticamente a mente da gente já entra naquelas demandas. Mas isso te traz equilíbrio ou desequilíbrio? Ou Mas isso faz parte da sua rotina e não te incomoda hoje? Hoje eu já entrou nesse âmbito que você falou. Faz parte da rotina e não me incomoda tanto, dependendo do grau de necessidade daquele negócio. Porque tem assuntos que você vai desenvolvendo durante o dia, sem problema nenhum. Então você já fica com aquele consciente ali, nossa, tomando café, já tem que resolver aquilo. Por isso que eu acho importante a pessoa ter outros hábitos, né, de prática de esporte, de um hobby. Por quê? Quando eu estou na academia, eu estou jogando uma bola, é algo que eu consigo desligar totalmente. Aí você está fazendo, você pessoalmente está se desligando do mundo digital. Justo. Mas infelizmente tem pessoas que ainda vai no esporte, vai na academia, fica lá no celular. E aí que é importante, às vezes, aí o equilíbrio, né, que a gente está falando. essa questão dos horários. Por exemplo, você vai para a academia antes das 8, a chance maior de você não ser incomodado. Porque a maioria das pessoas nesse horário está dormindo, a grande maioria. Então, você já está fazendo ali, você está liberando dopamina ali, produzindo dopamina cedo, e o seu dia ele vai ser mais produtivo. Às vezes, eu oscilo muito nessa questão de eu percebo que eu fico mais produtivo no período que eu vou fazer minhas leituras ali, já vou para a academia e chego no escritório para trabalhar 7h30, 8 horas, você já cumpriu a sua obrigação física ali, por exemplo, ninguém te incomodou. Mesmo, né? Se você está
acordando 4 horas da manhã. Você passou o Fabrício para dormir 8. Tá funcionando? Então, para você acordar 4 horas da manhã, você tem que dormir o quê? 10, 9 horas da noite? Por quê? A cada 2 horas que você dorme antes da meia-noite, cada hora antes da meia-noite equivale a 2 horas fisiológicas. Então você consegue descansar mais. Então quando eu consigo isso, não é todas as vezes, eu percebo mais produtivo e você tem uma sensação no final do dia de dever. Isso, justamente. Você tocou no assunto aí, e o Diego também. Eu tenho esse hábito também de treinar bem cedo, 5h30 da manhã. Por quê? Deu 7 horas, o celular já começa a pipocar. É porque os pedreiros começam às 7 horas. O seu também é obra, né? Aí, então eu já tenho esse hábito de ir mais cedo mesmo. 5h30 eu já estou indo para academia, porque eu consigo dedicar aquele tempo para o celular tá quieto ali e pronto. Eu até costumo falar com o pessoal lá, né? Eu tenho que terminar nesse horário. Deu 7 horas, quando eu passo um pouquinho assim, aí já começa. E tem coisa que você tem que resolver ali. É um material da obra, é um pedreiro com uma dúvida. Não dá para deixar para depois. E tem algum momento que a gente pode falar assim, quando é hora de falar não? Ah, não, isso aí tem. Eu falo não. Na verdade, se precisar, não tem jeito, é não. Hoje eu já consegui fazer isso. Você precisou chegar no limite para descobrir isso? Sim, tempos atrás, ficava aquele negócio maleável, fazendo jogo de cintura, tentando conduzir a situação. Tem situação que é não, e não, pronto. Morreu ali. Então hoje eu consigo falar esse não com mais tranquilidade e gerir melhor isso. Quando você falou esse não, quais foram as atitudes que você precisou tomar? Talvez ferramentas, pedir uma ajuda, teve alguma situação, algo que você precisou nisso, ou simplesmente isso aqui não é o suficiente para mim, eu preciso realmente também ter o meu tempo da minha vida pessoal, eu preciso cultivar relacionamentos, eu preciso estar com outros momentos, outras coisas, e isso me traz mais produtividade no meu dia seguinte, com a minha equipe, com as pessoas que eu comando, ou até mesmo com a minha família? Com certeza. Um monte de possibilidades. Nossa senhora! Às vezes eu já até respondi, né? Agora, aqui. Mas, se eu entendi bem o seu questionamento, vou citar assim um exemplo. Fabrício, eu tenho que ir lá agora para a gente olhar esse orçamento. Não dá, porque eu já tenho outro compromisso aqui. Dá para agendar para tal horário, vai te atender. Não, nesse horário não dá, então não. Algum outro dá? Porque agora não dá. Eu tô na outra atividade aqui, não dá para me sair. Certo? Aí sempre reagendou, tranquilo, né? Não teve problema não. Como situação, Gil? É método, né? Isso que eu falo que você está falando é método. A partir você tem que ter um método de trabalho e até de planejamento, como que você vai conduzir e o cliente, a pessoa que vai relacionar com você, vai ter que, lógico, quando você está dentro de um padrão também, né? Você vai ser dentro de um padrão que você vai adotar de horários, principalmente de compromisso. Então, a partir do momento que você tem um método, fica mais fácil de conduzir. Até o pessoal que também está online com a gente aí, se vocês quiserem mandar sugestões, o que vocês fazem para controlar esse equilíbrio, ou até mesmo situações em que vocês tiveram um desequilíbrio na vida pessoal e profissional, como vocês resolveram também, bora agregar com a gente nesse podcast, bora trazer, fique à vontade aí para a gente poder interagir e estar respondendo também, valeu? Dentro dessa perspectiva que a gente traz, a gente fala da tecnologia, a gente fala de celulares e etc. Que tipo de ferramenta vocês utilizam, aproveitando também o lado bom da tecnologia, para poder fazer essa gestão do dia a dia? Que tipo, desde as coisas mais simples até talvez ferramentas, aplicativos, coisas mais complexas. Olha, no meu caso aqui, a gente bateu um pouco nessa questão de tecnologia, celular, WhatsApp, mas hoje facilita muito também a vida da gente, né? Tem demandas assim mais de uma obra, muita coisa a gente consegue resolver por uma videochamada. Tempo real, né? Por um vídeo, uma foto, a mão de obra que está lá do outro lado, lá comigo, são pessoas qualificadas,
áreas, né? Consegue um bom retorno, uma boa comunicação. Acaba que isso também vira um documento de comprovação para muita coisa, né? Para Isso, poder dirimir justamente. problemas. Então, hoje facilitou uma demanda lá no Samaúma, eu tenho que se deslocar daqui para ir lá. Aí cheguei de novo, agora tem uma demanda lá no Sol 3, você tem que deslocar daqui e lá. Aí fica inviável, fica muito cansativo, né? Então, essa tecnologia ajuda, tá? Você aumenta, você tem um número de clientes maior para você fazer a gestão da documentação, dos documentos dessas pessoas, o treinamento que a gente trabalha de documentação. A gente tem hoje um sistema de gestão que faz isso. E ele vai, a partir do momento que você alimenta ele vai te dar as informações ali do que você precisa fazer para atender o cliente. Você não consegue hoje gravar esse tanto de informação na cabeça, na mente. Não. Compromisso, por exemplo, agenda. Agenda dos filhos. Justo, vai começar a guardar essa informação. É lógico que tem horários, academia, aula de inglês, por exemplo, um filho, uma filha, você tem que levar a pessoa em algum ponto. Isso vira que meio que um piloto automático, porque vira um hábito ali que você já tem e que você vai conseguir já saber que tem que fazer aquilo. Agora, informações novas, coisas que não são rotineiras principalmente, você tem que ter auxílio da hoje tem várias ferramentas que você pode usar. São diversas ferramentas aí. Tem uma que é melhor que a outra. Você tem que usar alguma ferramenta. Esse melhor ou pior é muito da pessoa usando, né? Ela se adaptou com uma, está atendendo muito bem ela, então ela é melhor. O Luiz mesmo trabalha muito na gráfica, né? Muito maquinário, muito software. E o que vem te auxiliando isso daí para você? Internamente, acho que praticamente ninguém, né? Não vou falar também ninguém, sobrevive sem software ou alguma coisa de auxílio empresarial. Então, as demandas internas, nós temos realmente um software interno para que ele demande a informação da gráfica, específico para a gráfica. Mas dá para acrescentar? Dá, e dá para alavancar muito mais. Hoje, nesse caso, internamente, seria algo para trazer gerência de processos, para me gerenciar os colaboradores e tal, para que o fluxo de produção, organização de sequência produtiva, estoque, etc. Isso me demanda as informações internas. Agora, em relação a uma produtividade não no sentido maquinário, mas produtividade, eu tenho muita tecnologia de forma geral, porque eu estou no meu próprio ambiente, então eu não vou exatamente fazer uma videoconferência, mas existem softwares que auxiliam e facilitam muito isso, seja para um modelo de acesso remoto em algum momento, não precisei, não estou aqui, não vou à empresa, então eu consigo fazer acesso ao sistema da empresa. Hoje em dia o trabalho remoto ele se tornou uma viabilidade, né, principalmente após a pandemia, então descobrimos que é um meio de trabalho viável, mas não 100%. Eu sou contra o trabalho remoto 100%, porque o sentimento, né, as pessoas estarmos em harmonia, conversando, fazendo reuniões, trocando ideias, é totalmente diferente. Então, isso aí causa um equilíbrio muito maior dentro do nosso ambiente. O trabalho remoto que você tocou aí, eu levei também para a questão assim, de estar trabalhando em casa. Há um tempo eu deixei de ter computador em casa por causa disso. O computador meu só ficava no escritório, o notebook no caso, né? Só ficava no escritório. Parei de levar para casa, para chegar lá e realmente ter um tempinho de descanso, né? Voltei as demandas assim somente de conversas do celular. Hoje eu tenho já o notebook em casa, tenho o desktop no escritório, né? Para o trabalho, e tenho o notebook em casa. Mas eu consigo hoje não mexer no notebook. Eu tenho ele lá por uma necessidade assim especial. Tenho que ir lá e ver isso. Mas eu confesso que eu não sou muito de ficar mexendo no notebook, não. Tá lá na minha escrivaninha lá. Já não levo muito serviço para casa, não. Na hora que eu chego, tem as demandas de conversas, né, com o cliente, mas ele fica lá mais para dar um apoio, assim, preciso mandar um orçamento, né, enviar um projeto ali. enviar um projeto.
Então eu consigo gerenciar nisso. E como vocês conciliam, né? A gente falou muito de gestão de tempo, ferramentas, tecnologia. Quais são os hobbies? O que vocês fazem nesse tempo livre? O que motiva, o que dá autodesenvolvimento pessoal, profissional? A gente fala, de forma geral, a gente ter equilíbrio na vida pessoal. Bom, preciso, igual a gente falou da roda da vida, né? Equilibrar os pontos e tudo mais, espiritualidade, uma formação, melhor produtividade, seja mais produtivo, tenha mais tempo, família, etc. Mas e aí, o que vocês fazem? Vocês usam esse tempo com esportes, leituras? E aí, vamos trazer agora o autocuidado. Vai lá, Diego. Durante a semana eu gosto muito de fazer uma atividade física. Adoro correr, amo correr, é algo que me ajuda a desafogar um pouco do peso. E gosto de tocar também. Eu faço estudo da percussão, que eu acho muito importante para mim também, me clareia bastante a mente. E fim de semana também eu gosto de jogar meu futebol. Eu adoro jogar Perna de futebol. pau. O rapaz já foi jogador profissional. Se tiver vaga no racha aí, pode chamar, corredor. Coitado. E gosto de ler livros. Beleza? Principalmente falando da parte de humanas. Eu gosto muito. Adoro ler livros. E gosto também, né, de tomar um vinho. Acho que é muito importante, né? Tá saindo com a esposa, fazer umas coisas diferentes. É muito importante isso. Do Márcio. Eu gosto de ler bastante. Às vezes eu consigo ter um período de constância na leitura todos os dias. Às vezes a gente acaba não priorizando, é um erro. De fato, acho que eu me sinto muito mais produtivo quando eu acordo e consigo ler. E corridas e academia. Não gosto muito de academia, mas é necessário. Mas eu gosto principalmente de correr. Já joguei muito futebol. Hoje eu estou um pouco parado. Quem me conhece sabe o tanto que eu já joguei Produziu bola. no futebol, no Real. Márcio também foi juiz de futebol, mas aposentado. Força maior, né? Aposentado, força maior. Juiz de futebol da Federação Mineira. Eu fiz o curso lá e já apitei muitos jogos aí também. Mas principalmente esses. Eu gosto de assistir um futebol também. Ir no campo, passear, sair com a família. São várias situações que acho que a gente tem que manter esse equilíbrio e na verdade, a gente não consegue manter 100% desse equilíbrio, mas é importante a gente sempre estar buscando o equilíbrio. Você falou no ponto importante, a gente não consegue manter 100%, né? O meu hobby é esporte, você já me conhece aí, sempre fui praticante de esporte, comecei no futebol, karatê, kickbox, academia. Hoje eu fico mais na academia e o futebol, mas ainda esbarra e lazer com a noiva, mas ainda esbarra no serviço. Por quê? Você sempre citou esporte, karatê. Você tem boas práticas aí internacionais, Já. Tem algumas histórias bacanas. Já. Karatê pra gente. Podia compartilhar. Isso aí vai ser no próximo podcast. Vamos lá. Traz uma boa Sim, hoje a minha disciplina ela foi totalmente moldada dentro da arte marcial. Certo? Hierarquia, disciplina e saber levantar até chegar na vitória. Isso foi totalmente moldado dentro da arte marcial, da filosofia oriental, né, que é o karatê, veio do Japão, tudo. Eu sou praticante desde os 11 anos de idade, então sempre vivi esse mundo e isso aí me ajudou muito a moldar a pessoa que eu sou hoje, né, em termos de disciplina, tá? Mas voltando à resposta, eu busco esse equilíbrio dentro do esporte e do lazer com a noiva, mas ainda esbarra um pouco no mundo profissional. Por quê? Então, vou jogar bolinha lá de domingo, aí tem uma demanda de serviço, né? Então você joga a bola e depois Fabrício, vamos mais aqui comigo, vamos lá, a gente tá prestando até uma manutenção lá onde que eu jogo a bolinha de domingo. Aquela consultoria futebol, né? Minha noiva, hoje, ela trabalha com a gente aqui no escritório, né? Auxilia ali, ela tá formando arquitetura, auxilia ali na
produção, né, da parte de projetos. Então, vai para casa, vai sair final de semana, vai estar aquilo lá. E aquele outro processo. Tem isso, não tem jeito, velho. Não tem jeito. Você chamou atenção a questão do esporte. O Diego, ele foi ex-atleta de futebol profissional. Chegou profissional. E hoje você trabalha com o lazer com as crianças, certo? Esporte também. Isso, e o que você pode trazer para a gente, por exemplo, esse trabalho que você faz na comunidade, com relação a essa questão da disciplina, desse equilíbrio? Porque você acabou de falar que o marcial fez ele ter disciplina. Ele, de fato, é um cara bem disciplinado. Então, como que você trabalha isso hoje? E a faixa etária de crianças aí? E que diferença você vê, principalmente de pessoas que estão ali recebendo as mesmas práticas, certo? De todo sábado, né, que você faz. Você consegue identificar essas variações de um indivíduo para o outro, mesmo recebendo ali a mesma dose de conhecimento? Muito. Isso destaca. Porque, assim, hoje, como eu falei, o objetivo do projeto é transformar a vida desses meninos. Essa era digital. E muitos meninos ali gritam por socorro. Uhum. E esse grito é de uma falta de disciplina. Ele não vai respeitar o professor, ele vai querer agredir um colega, ele vai mexer com apelidos, fazer um bullying. E aquilo ali você vai identificando, vai vendo que aquilo ali não é o normal, mas é algo que está acontecendo na vida daquela criança. E é onde que a gente começa a identificar, a buscar, através de algumas ferramentas que a gente coloca também, por exemplo, um desenho, a gente pede para fazer alguns desenhos, coloca um tema, dentro da quadra ali que ele está fazendo um esporte, você vê a agressividade dele, ele não querer seguir as regras, ele achar que as regras são dele, então você vai identificando aquilo, do perfil da criança, e aí eu começo a colocar algumas questões que eu vivi no passado. Não é que está errado, não é isso, é que eu passei no meu processo de infância e eu aprendi de uma forma disciplinar, e hoje eu sei andar na rua, eu sei me portar diante de pessoas, de qualquer situação. Acho que isso é muito importante. Essa disciplina, ela faz um diferencial na vida do ser humano para o resto da vida. Sim. Então é onde eu tenho feito esse trabalho junto com a minha equipe para poder trabalhar essa ferramenta pessoal positiva de valores, para que eles entendam que existe as regras mas que também fora do projeto, para a vida deles, eles vão ter que carregar. É igual, hoje eu peço para os meus meninos, eu acredito que hoje é muito difícil de identificar dentro de escolas. Você pedir para fazer fila e colocar as mãos para trás. Eu fazia isso na minha infância. Dentro da escola, eu aprendi a fazer isso. Por quê? Colocar as mãos para trás é uma forma ali de regra, você seguir aquela fletinha, de sem colocar a mão no colega, porque deixa soltar, aí um quer mexer no outro, quer empurrar, quer cabelo. São algumas ferramentas que a gente utiliza. Isso aí é, de fato, a questão da disciplina no Brasil. Eu também lembro, na minha época, eu cantava o hino nacional todo dia, antes de começar as aulas. Hoje, o hino nacional é motivo de vergonha para algumas pessoas. Você não pode nem cantar o hino nacional, você não pode vestir uma camisa verde e amarela e ser criticado. E isso faz com que a gente tenha uma geração hoje cada dia pior. E esses valores, eu acho que nós, como empreendedores, nós temos que levantar essa bandeira da disciplina, de mostrar boas práticas. É uma coisa polêmica, mas quando você está falando de mostrar boas práticas para o lado do bem, você não pode ter medo de levantar a bandeira relacionada a isso aí. E esse trabalho que você faz, é importante tentar resgatar isso. É igual a gente faz também. Porque nas escolas isso não existe mais. Não. Hoje é a baderna. Hoje é a baderna. O cara vai com roupa de um futebol, vai com roupa curta para as escolas. E isso, essa questão da disciplina, de uniformização. Eu chegava na escola, ensino médio, se eu não tivesse
tivesse com uniforme, ele entrava. Hoje você vai. Eu também coloco isso no É, projeto. Se não tiver com a camisa do projeto, não entra dentro do ônibus. Ah, mas não estou pegando pesado. É uma questão de responsabilidade. A criança hoje, elas são muito inteligentes. Sim. E você tem que passar essa responsabilidade para eles desde cedo. Igual quando eles chegam no primeiro momento, tem dois profissionais reikianos, que é a Rosinha com o Sr. Edson, um casal, e eles aplicam um momento reiki, que é aquele momento de reflexão. Eu falo que isso é algo de equilíbrio. Sim. Buscar esse equilíbrio emocional para eles aprender a agradecer, ter gratidão. Isso é importante. São momentos que eles nunca tiveram, né? Nunca tiveram. O que é isso? Exatamente. Ah, tá. Igual eu falo, você tem que agradecer a teu pai e tua mãe. Mas aí tem aqueles meninos que têm raiva, tem ódio, tem uma mágoa que carrega ali daquele pai e da mãe, porque talvez foi abandonado ou foi agredido. Enfim, não vou entrar nesse episódio. Mas algo que ele carrega do teu coração. E para nós entendemos que se ele carregar aquilo ali até uma fase adulta, ele não vai conseguir ser uma pessoa equilibrada. Ele vai ter evolução, vai ter possibilidade na vida dele. Diego, para você entrar em todas essas situações do cotidiano das crianças, muito autodesenvolvimento, hein? Sim. Muita coisa que você aprendeu, que você desenvolveu. O que você pode falar para o pessoal de autodesenvolvimento? O que você entrega hoje e como você talvez iniciou o projeto? Qual foi essa mudança de comportamento, de decisão, de formação, para você realmente ter o equilíbrio, mas também essa potência, essa coragem, essa disponibilidade para conseguir tocar esse projeto e ir à frente? Eu cresci dentro de uma comunidade com muitas dificuldades. De não ter o que comer, questão de roupas, e aquela questão, quando você cresce na comunidade, você sempre tem que estar forte para as adversidades que acontecem ali fora. Você tem que sempre segurar as ondas. Você conhece o ambiente. Exatamente. E também, infelizmente, a gente é rodeado de obscuridade. Então ali te chama para fazer uma coisa errada, vamos fazer aquilo, tá? Então você tem que se blindar muito. O que me ajudou muito foi o futebol. Na época eu consegui blindar através do futebol, porque eu tinha um sonho de poder ser um jogador. E então, conforme fui crescendo a ser profissional, aprendi muito com o futebol. Essa questão da disciplina ela é muito importante. E depois que eu saí do futebol, que eu entrei de cabeça no projeto social, uma das coisas que eu tinha na minha vida, eu era muito reclamão. E olha que eu tive tão legal em algumas questões. Só depois que eu comecei a entender a vida daqueles meninos, chegou a ter momentos os meninos me chamar de pai. E eu comecei a entender. Como é que você separa o profissional Exatamente. do pessoal? Exatamente. Então aí aquilo para mim foi me dando um outro entendimento. E aí eu comecei a entender que eu tenho o direito de reclamar da vida. Porque Deus me deu aqui uma saúde perfeita e eu posso fazer algo. Eu posso correr atrás do meu emprego, das minhas demandas e eu posso fazer algo pro próximo. Sim. Então foi algo que eu resolvi aplicar na minha vida, de desenvolver uma transformação na vida dessas situações na vida. Eu passo essa minha experiência para esses meninos, para que eles possam seguir, mesmo que não seja um jogador, mesmo que não seja um músico, mas sejam pessoas de caráter. Uma pessoa, né? Uma pessoa do bem. Você tem muito trabalho, né? Muita coisa para desenvolver pessoas. O Luiz, eu sei que ele é de pano. É pé de valsa, né? Pé de valsa. Bem que você tem como hobby assim, no dia a dia, né, das suas demandas, assim, profissional, um momento de lazer para você. Ela veio com um objetivo desde mais, mas nunca aprofundado ao meu comportamento. Nossa, eu tava nos bastidores ali, eu preferia ficar no lugar do Luan. Mas você era do Sapo VIP,
que você já tinha ali aquele... Mas aí é os vivência. pontos que a vida te dá oportunidades de começar a se desenvolver. Na questão de um trabalho de faculdade, de uma diversão, me veio a oportunidade de estar em contato com mais pessoas, de poder brincar, de sorrir, de divertir. Acaba que isso até é uma relação do nosso trabalho, do nosso dia a dia, essa vivência do pessoal e do profissional, a gente acaba se tornando mais rígido muitas das vezes. A gente vai deixando as situações nos moldar e trazer aquele sentimento de você precisa trabalhar, e você vai esquecendo também de uma parte da alegria da vida, do dia a dia. Então isso, hoje eu trago uma experiência de que eu estou realmente buscando equilíbrio. Eu estou em desequilíbrio? Sim, estou, porque no momento eu estou realmente dedicando ao meu trabalho, ao autoconhecimento, a procurar realmente maneiras, pessoas, até ajuda mesmo, para poder desenvolver a minha empresa, desenvolver a minha equipe, conversar, entra na parte familiar também, de conversar com os gestores, negociar, dividir tarefas, responsabilidades, se um não está, o que o outro faz, entre várias outras coisas que tem no nosso dia a dia. Então, nos hobbies, eles trazem também o sentimento da alegria, o movimento que a gente nos preenche. No caso do Diego, o sentimento dele de amor pelo projeto. Ele faz muito mais pelo realmente dar aquela oportunidade das crianças de desenvolver uma parte do que ele também dificultou. E no meu caso, não diferente disso, eu trago esses hobbies para poder também me desenvolver. O futebol está travado, cirurgia no joelho, então não me ajuda. Segunda já estou pedindo minha aposentadoria. Mas... até pelo tamanho também para futebol, não ia dar muito certo. O baita de um zagueiro. Um Júnior Baiano da vida aí, só se não tiver juízo, então tá tranquilo. Então, essa disponibilidade que nós precisamos ter da vida pessoal e profissional, ela é de suma importância para que a gente desenvolva tanto uma saúde mental, como realmente a produtividade do que a gente espera. No nosso tema aqui, eu sempre fico pensando, quando veio o equilíbrio vida pessoal e profissional, a gente precisa... Você tem aquele momento que você... vou sair da empresa aqui, não vou ver horário, não vou ver coisa. Você falou que na questão do home office, do computador que você tem em casa. Cara, eu prefiro fazer o que eu tenho que fazer na empresa, na hora que eu chego em casa eu descarrego. Não quero ver computador, não quero ver nada. O meu também não ligo. Eu até brinco, se eu fosse empreendedor com menores tarefas e tudo mais, eu preferia ter um escritório nem que fosse do lado de fora de casa, para que eu não misturasse e aquele movimento de você energizar, sair, trabalhar. Então, até queria trazer com vocês aqui, a gente até os momentos mais finais aqui da nossa live, o que vocês trazem dessa experiência, desse momento vida profissional pessoal. Dá uma dica pra galera aí, o que a gente pode recomendar, deixar de um insight, deixar de uma mensagem para os nossos ouvintes aí. A mensagem, né? Um pouco que eu fiz, é a disciplina de você, igual eu falei, eu não consigo, pode ser que tenha gente que consiga apertar o interruptor ali e acabou. Sim. Eu, como profissional liberal, como gestor de empresa, sócio proprietário de empresa, eu não consigo desligar 100%, mas eu consigo gerir isso hoje bem melhor. É você buscar, né, ferramentas, treinamentos, para você não descarregar 100% as suas demandas de escritório em casa e nem levar 100% aos seus problemas ou os seus afazeres de casa para o escritório, para o local de serviço. Você deve manter ali, como diz hoje, um certo equilíbrio. Eu creio que você não consiga assim, estou passando por uma dificuldade em casa, tive um contratempo ali com a esposa, alguma coisa, creio que você não vai conseguir produzir 100% no escritório, no seu ambiente de serviço. Mas você tem que ir, né, e
dosar isso e fazer o que você conseguir fazer ali no dia. E às vezes aconteceu um problema no escritório, né? Nós chegar em casa e quebrar tudo. Às vezes você passar informação, né, para o seu cônjuge ali, a pessoa que você convive no dia a dia, ó, eu não estou bem, tal. Te traz um sentimento quieto, de autoajuda né? também, de ser ouvido. Né? Tal, mas 100% eu não consigo fazer essa separação e creio que seja muito difícil. Quem consegue, parabéns, né? Mas o importante é você gerir isso. Isso seria uma busca para você? Luiz, eu creio que da forma que eu lido hoje, não me perturba não, entendeu? Certo. Eu acho que eu consegui esse certo equilíbrio. Márcio? Olha, sendo bem objetivo, eu acredito que o equilíbrio ele vem através dos hábitos, como eu falei no início aqui. A disciplina, ela vem através dos hábitos. Então, geralmente, aquele velho ditado, né? Se você tem um hábito ruim, para você se livrar dele, você tem que substituir por um hábito bom. Uma pessoa que fuma, por exemplo, quer parar de fumar, se ela não substituir esse hábito, dificilmente ela vai conseguir. Então, ter um planejamento, escrever como é que você quer o seu dia, o equilíbrio das horas de trabalho, horas de dormir, horas com a família. E eu acho que dentro das prioridades, a família está em primeiro lugar. Porque se você não estiver bem com a sua família, com certeza no ambiente profissional você também não vai estar bem. Então, eu acredito que é ter esse equilíbrio, ter esse planejamento, buscar conhecimento e a repetição. Repetição, repetir, vai fazer você conseguir melhorar os seus resultados em qualquer área. E, de fato, a gente tem que ter esse equilíbrio, buscar conhecimento, mas pensar sempre na disciplina, no poder da mudança de hábito. Isso está até dentro do seu método, né? Método TPC. Eu gosto desse método. Teoria e prática com constância. Aprendeu algo pouco, coloque em prática rapidamente, né? E depois a constância, que é a repetição. Às vezes tem pessoas aí que tem um monte de graduação, mestrado, doutorado, e não coloca nada em prática. E até a prática ela tem que ser muito mais do que a teoria, né? Porque a repetição, para você poder realmente colocar aquilo para fazer valer a pena, para poder acontecer. Porque a teoria, vamos ler, e não vai sair nada, não adianta, né? Aprendeu algo, você já tem que começar a querer ensinar uma outra pessoa para você aprender mais rápido ali e colocar para rodar. Diego, vamos ouvi-lo. Algo que eu tenho começado, assim, que eu aprendi é a questão de começar o seu dia já com agradecimento, já buscando aquela positividade. É muito importante para que o dia seja pleno, seja leve. E você sempre está preparado. Das coisas que eu aprendi muito, até mesmo na questão do curso de oratória, de você usar as estratégias certas naqueles momentos, principalmente os momentos mais dificultadores. E ter, assim, respirar bem em muitos momentos, pensar 10 mil vezes. Eu gosto muito de pensar 10 mil vezes antes de dar aquela resposta, antes de... Não, às vezes eu não gosto muito de ser muito razão, porque hoje o ser humano, qualquer palavra que você fale com uma vírgula, ele já vira uma tempestade. Então eu sou um tipo de pessoa que eu penso bastante antes de querer falar, dar determinada resposta para a pessoa, porque é tão ruim quando a gente, né, tem aqueles entendimentos e não é aquilo que você e você não quer levar para aquele momento de pesado com a pessoa, de ficar aquele mal-estar. Eu tenho procurado isso. E fé em Deus é muito importante, né? Sim, a gente sempre ter essa fé em Deus, pedir paz, proteção e viver o dia. E você, Luiz? No meu caso, eu trago muito assim, né, a minha realidade, hoje ainda buscando esses equilíbrios, métodos, ferramentas para que realmente eu consiga dar esses toques de tempo a tempos, né? O que eu tenho que fazer de manhã, o que eu tenho que fazer de tarde. Eu não tenho uma rotina de trabalho. Infelizmente, para mim, ou felizmente até, né, depende, tem pessoas que não gostam de rotina. Então, cada momento eu estou resolvendo uma coisa diferente e dando suporte a várias outras áreas da empresa a todo momento. Então, isso me traz um sentimento de até uma diversidade de dinamismo do meu trabalho, gigantesco,
Mas se eu também não conseguir uma produtividade e entender o meu limite, até mesmo uma aceitação do que eu produzi naquele dia, eu chego em casa carregado. Então, hoje eu deixo uma mensagem para que vocês tenham realmente um sentimento de gratidão pelo dia que vocês fizeram. Claro, isso vem de uma capacidade de você entender que você produziu bastante aquele dia, que você teve resultados, se você fez apenas uma reunião, mas aquela reunião já te foi realmente o dia que você venceria. Cara, tá excepcional. Isso aí, sem dúvida, a gente se cobra a todo momento, fala assim, ó, fiz isso, fiz aquilo, mas não, faltou 10 tarefas. Amanhã. Infelizmente, você é um ser humano, felizmente, graças também, né? Você é um ser humano, você tem uma carga limite. Então, nesse momento, você tem que entender as definições das suas tarefas, as prioridades, tomada de decisão, para que a gente consiga entender qual que é o início, qual que é o meio, qual que é o fim. Fechou o dia? Bora para as tarefas pessoais, é de casa, é de família, filhos, entre várias outras coisas que a gente tem no nosso dia a dia. E trabalhar o nosso lado psicológico, mental, satisfatório, isso aí leva totalmente a plenitude de você acordar o dia seguinte e ir trabalhar com a mesma produtividade. Senão você chega na sexta-feira, você vai fazer o quê no serviço? E lembrando Ir pro hospital, né? Luiz, e lembrando também que às vezes a pessoa chega num ápice ali do seu estresse, ali não está conseguindo manter o equilíbrio, claro, procura uma ajuda profissional. Sim. Importantíssimo, né? Se reconhecer, eu acho que é muito importante a pessoa ter esse reconhecimento que precisa da ajuda. Foi uma boa dica, né? Fechamos hoje? Fechamos. É importante lembrar que a gente vai estar aqui toda terça-feira às 19h, com assuntos aí variados, né, de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, de empreendedorismo. Com convidados, Sim, futuramente. Quem quiser, às vezes, mandar aí para nós dicas de algum tema, né? Sim, A gente também Isso. está aí aberto para Dica de tema, se você tem algum tema que seja debatido aqui, mande aí pra gente. Esse foi o podcast Bora Lá Empreendedor. Nós, empreendedores, pessoas que realmente querem trazer assuntos, cases, para situações, para que a gente possa debater, discutir opiniões e tudo mais para que possa agregar ao dia a dia, ao cotidiano de todos vocês. Valeu! Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.